Bom dia! Este é um curso do Centro de Capacitação e Pesquisa em Projetos Sociais. Meu nome é Cíntia, fiz Ciências Sociais pela FMG e tenho mestrado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Bem, este é um curso introdutório a respeito da Caixa de Ferramentas de Gestão Social. A gestão social constitui um novo enfoque de gestão das políticas sociais e refere-se a um conjunto de conhecimentos e práticas que buscam contribuir para a intervenção mais qualificada de atores envolvidos com a questão do desenvolvimento social. Enfim, a gestão social é um modo de gerir voltado para o social. Para começar, é necessário pensar em quais atores são relevantes para a gestão social. Existe uma série enorme de atores envolvidos na gestão social. Governos, em diversos níveis, organizações da sociedade civil, associações, ONGs, fundações, organismos internacionais, financiadores, executores, elaboradores de projeto, professores, alunos, pesquisadores e, é claro, as populações-alvo. Jovens, idosos, crianças, famílias em vulnerabilidade, pessoas abaixo da linha da pobreza, deficientes, entre muitos outros. Mas como organizar todas as pessoas em prol de um objetivo único de desenvolvimento social? Através de uma linguagem comum. Como fazer diversos atores dialogarem? Através de um meio de comunicação, algo que traduza diferentes idiomas em uma linguagem única. Esse é o papel do projeto social. O projeto social, então, visa sistematizar um objetivo de intervenção social através da explanação de objetivos gerais, específicos, público-alvo, atividades, cronograma, recursos e possíveis avaliações. Mas como escolher diferentes projetos sociais? Qual é o melhor? Foi a pergunta feita por diversos organismos internacionais desde o início do último século. As agências de desenvolvimento estavam interessadas em prever as prováveis consequências de um projeto. Um projeto, então, seria bom se tivesse eficiência, ou seja, se estavam fazendo o projeto de maneira certa, se seus procedimentos e recursos e atividades estavam sendo implementadas da melhor forma possível. Só que ao passar do tempo se percebeu que não apenas a análise de procedimentos era necessário, mas também se estavam fazendo a coisa certa. E por isso, além da eficiência, avaliaram a eficácia. Ou seja, não apenas se procedimentos de um projeto estavam certos, mas se um projeto social tem que saber se os resultados pretendidos estavam sendo alcançados. Novamente, com o tempo, se percebeu que os procedimentos e resultados esperados nem sempre eram o resultado que a sociedade esperava. Por isso, passou-se a se falar em efetividade, isto é, se os projetos implementados de fato ajudavam a melhorar a sociedade. Se criava o que a gente chama de valor social. Mas como saber se os projetos atendiam às demandas de eficiência, eficácia e efetividade? As organizações internacionais começaram a montar metodologias para a elaboração de projetos sociais. No início, essas metodologias serviam apenas para comparar diferentes projetos. Com a evolução dessas metodologias, iniciou-se um ciclo de discussões que montou uma série enorme de instrumentais técnicos. São pequenos manuais que nos ajudam a pensar tanto a elaboração como a implementação e a avaliação de um projeto social. Em 2006, o Banco Interamericano de Desenvolvimento publicou um documento chamado La Gerência Social. A ideia era sistematizar metodologias e instrumentais técnicos que poderiam auxiliar na formulação, implementação e avaliação de projetos sociais. A esta lista de metodologias, o índice chamou de Caixa de Ferramenta em Gestão Social. No documento, as seguintes metodologias, construídas em vários anos de discussão do tema, eram apresentadas: análise de cenário, análise de entorno, árvore de problemas, árvore de objetivos, análise de envolvidos, técnicas de negociação, marco lógico e planejamento estratégico. Hoje, entende-se que além das técnicas apresentadas no texto do índice, há ainda outras, como modelo lógico, análise fofa, avaliações de impacto, avaliações econômicas e ferramentas de PLA. Bem, vamos falar de cada uma delas. Análise de cenários. O objetivo é desenhar previsões sobre consequências futuras de uma ação. Tenta refletir sobre os resultados e impactos de um projeto social. Geralmente, se desenha 3 cenários:
o mais provável, uma variação otimista e uma variação pessimista sobre o futuro. Na maioria das vezes é baseado em cálculos estatísticos, mas pode ser feito a partir de análises situacionais qualitativas. É possível, assim, refletir sobre quais variáveis podem mudar os resultados e atuar sobre elas. Análise do entorno. O objetivo é conhecer a realidade local antes da implementação de um projeto social, saber se o projeto será aceito e apropriado pela comunidade. Podem ser realizados através de entrevistas, questionários, técnicas participativas, entre outros. Por exemplo, em favelas é comum haver territórios de gangues. Se um centro comunitário não conhecer esta realidade, pode ser implantado em local inapropriado. Árvore de problemas. O objetivo é tentar encontrar a correlação entre problemas sociais e evidenciar assim a estrutura de causalidade das questões sociais. Escolhe-se um problema social central e, a partir dele, tenta desenhar os efeitos e as causas sociais para o problema. Analisando as causas do problema, é possível desenhar estratégias que ataquem suas causas. Árvore de objetivos. O objetivo é tentar encontrar a correlação entre um objetivo central, seus resultados e as áreas de intervenção. É um espelho da árvore de problemas. As causas se tornam meios e as consequências se tornam os resultados, também conhecida como árvore de meios-fins. Análise de envolvidos. O objetivo é a identificação de atores, pessoas, grupos e instituições diretamente envolvidos nas questões relacionadas ao projeto, para entender melhor as necessidades, desejos e agendas de cada um dos principais interessados. A pergunta é: quem tem alguma coisa em jogo na política em questão? Ao responder essa pergunta, é possível montar um quadro onde cada interessado é analisado segundo seu interesse e sua capacidade de intervenção na área. Pretende-se assim saber quem sai ganhando ou perdendo com uma determinada ação. Técnicas de negociação. O objetivo é fomentar a interação entre atores, seja entre executores e financiadores de políticas sociais, seja diante da própria população local. Exercícios que fomentem as habilidades comunicativas do indivíduo. O impacto das mensagens, o feedback e a percepção de técnicas de avaliação e dos resultados podem auxiliar no desempenho de um projeto. Marco lógico. O marco lógico estabelece objetivos, metas e indicadores operacionais de desempenho, de resultados e impacto. Fornece o marco conceitual da intervenção, facilitando a elaboração e avaliação de um projeto social. A lógica de um projeto consiste em uma série de hipóteses vinculadas. Se realizamos as atividades previstas, produzimos componentes. Se produzimos componentes, então se alcança um propósito, e este, uma vez atingido, contribui para o fim. Verifica se as atividades geram os resultados esperados, se os resultados geram os objetivos específicos e se os objetivos específicos geram o objetivo geral, ao mesmo tempo que constrói indicadores para a aferição destes. Essa é a matriz do marco lógico. Ao desenhá-la de forma correta, tem-se todas as etapas de um projeto bem definidos, como indicadores e suposições importantes. Nele, as atividades geram resultados esperados, os resultados geram objetivos do projeto e os objetivos do projeto geram um objetivo geral. Planejamento estratégico. O objetivo do planejamento estratégico é fornecer aos gestores e suas equipes uma ferramenta que os municie de informação para a tomada de decisão. O planejamento estratégico é um importante instrumento para a gestão de organizações na atualidade. Os gestores e sua equipe estabelecem os parâmetros que vão direcionar a organização, definem projetos responsáveis, metas, rede de apoio, cronograma e os resultados esperados. Modelo lógico. É uma metodologia voltada para a análise de resultados. Pretende-se averiguar se as ações levam aos resultados pretendidos. Diferente do marco lógico, o modelo lógico visa definir elementos internos à cadeia de projetos, definindo os recursos, ações, produtos, resultados intermediários, resultados finais e impactos nesta ordem. Ao se definir cada um desses elementos, é possível ter clareza dos pontos de avaliação de um projeto. Análise fofa.
O objetivo é identificar as forças e fraquezas de uma organização, extrapolando então para oportunidades e ameaças externas para a mesma. Com essa técnica, é possível conhecer melhor o ambiente interno da organização que elabora o projeto, ou do próprio projeto, e assim tentar utilizar de forma mais adequada as forças da organização e tentar melhorar suas fraquezas. Essa é a matriz da análise fofa. Avaliações de impacto. O objetivo de uma avaliação de impacto é mensurar o impacto que o programa tem sobre o público-alvo. Visa determinar quais foram as mudanças no bem-estar dos indivíduos que podem ser atribuídas a um projeto específico. É uma pesquisa para se saber os possíveis impactos sociais que uma determinada ação teve. As avaliações de impacto ex-ante servem de modelagem de elaboração de cenários. Já a avaliação ex-post são os resultados que de fato o programa gerou na sociedade. Pode ser feitos usando métodos de pesquisa tradicional, como entrevistas, questionários, grupos focais, entre outros. A literatura a respeito é extensa e há muitas ramificações, mas 2 pontos estão implícitos: mensuração e causalidade. Avaliações econômicas. As avaliações econômicas visam medir o retorno econômico de um projeto, comparando seus custos e benefícios. Todos os impactos ou resultados de uma intervenção são transformados em valores monetários, que são comparados com os custos do projeto. Assim, é possível verificar se os impactos do projeto superam ou não os custos tidos com ele. Ferramentas de PLA. Visam tornar as comunidades e participantes dos projetos sujeitos ativos de uma intervenção ou avaliação. Inclui métodos como linhas do tempo e perfis históricos, atribuição de notas ou classificações, diagrama de Chapati ou de Venn, fluxogramas ou mapas mentais e análise de tendências. Técnicas utilizadas com participantes para extrair subsídios para os projetos. Algumas técnicas de planejamento utilizam ferramentas de PLA. A vantagem de se pensar a metáfora da caixa de ferramentas é poder entender que sempre pode-se acrescentar uma ferramenta a mais na sua caixa. Novas metodologias podem estar disponíveis e serem acrescentadas ao seu cabedal de conhecimento. Algumas das ferramentas apresentadas não nasceram no terreno de projetos sociais, mas foram apropriadas com o tempo. Por exemplo, a análise fofa é primordialmente uma análise empresarial, mas foi adaptada para o terreno de projetos sociais. Assim, outras ferramentas de outras áreas de conhecimento podem ser agregadas. Utilizar diversas ferramentas abre uma possibilidade infinita para pensar a gestão social por múltiplos ângulos diferentes. Então, se você acha que a ferramenta não está ajudando, é só ir à caixa e buscar outra ferramenta. Quando o cano estoura, você não precisa usar todas as ferramentas que tem disponíveis. Assim, é um projeto social. Nem sempre toda a caixa de ferramentas será útil. Na maioria das vezes, não há tempo ou recursos para se utilizar todas as técnicas. Mas ao conhecer todas, você pode escolher a mais adequada ao seu problema e assim atingir eficiência, eficácia e efetividade na realização dos seus projetos. Bom, este é apenas um curso introdutório, então paramos por aqui. Caso você ou sua organização tenha interesse em aprender alguma dessas ferramentas na elaboração, implementação ou avaliação de projetos sociais, o CCAPS pode te ajudar. Deixe, portanto, os nossos contatos. Além do curso de especialização com duração de 1 ano e meio, temos também cursos de curta duração, de 8 horas ou de 40 horas, tanto presenciais como à distância. Fique atento ao nosso calendário. Além da área de capacitação, temos o setor de pesquisa. As pesquisas têm foco em toda a extensão do conhecimento da gestão social, como avaliação de políticas públicas, políticas sociais, pesquisas de entorno, entre outras. Bom, vamos parando por aqui. Bons estudos e caminhemos juntos no desenho de um mundo melhor. Obrigada.